Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliano Rigatti, jornalista, empreendedor, autor do livro O CLJ Me Enganou, e este é o podcast O CLJ Me Enganou. O podcast O CLJ Me Enganou trará dois tipos de conteúdos. O primeiro, a leitura que eu vou fazer de cada um dos capítulos do livro O CLJ Me Enganou, como forma de fazer refletir por outra mídia, por outro sentido do nosso corpo, as reflexões que eu trago no livro e também para ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs cegos e cegas para que possam ter acesso a esse conteúdo também. O outro conteúdo que eu vou trazer no podcast O CLJ Me Enganou são comentários. Após a leitura de um trecho, após a leitura de um capítulo, comentários para que possamos juntos ir atualizando as mensagens, as reflexões do livro, atualizando para esse contexto, esse cenário de pandemia em que vivemos, de tantas restrições, de sofrimentos e de muitas histórias bonitas de superação, de reforço da fé, de fortalecimento da nossa espiritualidade, de maior proximidade com Deus. Então eu te convido, fica atento às redes sociais do CLJ Me Enganou, no Instagram e no Facebook, @o CLJ Me Enganou, para ficar sabendo sempre dos próximos episódios deste podcast. Neste primeiro episódio, não poderia ser diferente, vou começar com a leitura do prefácio do livro O CLJ Me Enganou, escrito por Dom Zeno Hastenteufel, o fundador do movimento CLJ. Escreveu então Dom Zeno no prefácio do livro O CLJ Me Enganou. Evidentemente, me dá uma grande alegria escrever este prefácio que apresenta o livro e que retrata a conversão de seu autor através da participação no CLJ, um movimento inspirado pelo Espírito Santo e que nos coube iniciar em Porto Alegre no ano de 1974. Neste momento, sou bispo da Diocese de Novo Hamburgo e percebo cada dia mais a importância que tem o CLJ para a juventude de nossa diocese. Estas lideranças juvenis aparecem sempre como catequistas, alguns já como ministros extraordinários da comunhão eucarística. É quase uma regra geral que os retiros de crismandos são organizados pelo CLJ e que no dia da crisma eles estão lá procurando jovens para integrar o grupo de pré-CLJ. É muito interessante como um jovem bem inteligente reflete sobre o que lhe aconteceu no CLJ. Ele entrou naquele retiro aos 14 anos e hoje, já com 34 anos de idade, vive seu matrimônio e percebe cada vez mais que o CLJ ainda está dentro dele, ainda influencia muito a sua vida e ainda lhe dá um rumo a seguir, agora com sua esposa. Na minha já longa vida sacerdotal e episcopal, tenho encontrado muitos destes leigos, profissionais competentes, atuando em setores importantes de nossa sociedade, mas que confessam imediatamente: eu fiz o CLJ e percebo que ainda carrego marcas profundas e positivas em minha vida. Foi uma experiência super válida e nunca vou me arrepender. Assim, temos a convicção de que a leitura deste livro vai influenciar positivamente a nossa juventude. Aqueles que já passaram pelo CLJ vão encontrar muitas memórias saudosas. Quem ainda não passou por isso vai sentir uma grande curiosidade de também passar por isso. A todos que se aventurarem a essa leitura e buscarem aqui um novo sentido para viver, quero partilhar a minha bênção de bispo e pastor e fazer um simples convite. Sim, meu caro jovem, não tenhas medo de partilhar esta experiência
e viver essa graça de um convívio com o Senhor. Zeno Rastenteufel, Novo Hamburgo, setembro de 2016. É muito legal ler Dom Zeno no prefácio do livro, assim, 5 anos depois, né? Quase 5 anos depois dele ter escrito, né? Dom Zeno segue ainda bispo da Diocese de Novo Hamburgo e sempre causa muita comoção e atrai muita gente, né? Sempre quando participa dos eventos onde a juventude está presente, por ser essa pessoa que há tantos anos, né, lá atrás, criou um movimento que é o mais numeroso, né, é o mais numeroso da região sul do país, na Igreja Católica, né? Então são 47 anos de sucesso, né, de sucesso, e que ele atribui ao Espírito Santo, né? Então, muitos de nós, assim, têm marcado aquela frase de Dom Vicente Schervin, que ele diz ao então Padre Zeno, né, que se fosse da vontade de Deus, o CLJ prosperaria. E não há mais dúvida, né, que com quase 50 anos de história, certamente é um movimento que apresentou a figura de Jesus Cristo, né, a primeira experiência, o querigma, para muitos jovens, né, hoje adultos, pais, mães, talvez vovôs e vovós aí já, né? E uma coisa que me marca muito da fala de Dom Jaime, de Dom Zeno, é justamente a marca que o CLJ deixa, né, nas pessoas. E é isso que eu quero trazer como um comentário para atualizar esse prefácio, é dizer que sim, estamos em 2021, eu sou alguém que passou pelo CLJ em 1996, portanto há 25 anos, e eu devo sim, sem sombra de dúvidas, a este movimento, essa minha capacidade atualmente de ver essa crise da vida pela qual a gente passa, essa grande provação da vida humana que a pandemia nos trouxe. Eu devo ao CLJ a graça de ver isso, como eu digo no livro, né, com as lentes da fé, né, com as lentes do transcendente, né, de ter a convicção, por graça de Deus, de que a vida não é apenas isso que estamos vivendo, que a vida continua depois da morte. E mais do que isso, né, eu esses dias ainda estou, né, com uma música na cabeça, que é do Frei Suzin, aqui da região de Porto Alegre, que muitos de vocês devem conhecer, que chama Abre, Senhor, os Meus Lábios. E essa música, ela é linda, ela é uma poesia, e esses dias ela veio e ficou assim na minha cabeça, especialmente por um trecho da segunda estrofe, em que fala assim: Tu és rochedo que salva das águas do mar desta vida. É teu o abismo profundo, é tua a montanha infinita. Então, eu graças dou, né, a Deus pelo CLJ na minha vida e por ele hoje me possibilitar olhar para essa canção, que é uma poesia, e me dar conta que mesmo nessa vida que não é o fim, mesmo nela a gente precisa olhar para o que a gente está vivendo e perceber que tudo é de Deus.
É teu o abismo profundo, é tua a montanha infinita. Já seria suficiente só as figuras, né? Só pensar num abismo profundo, numa montanha infinita, já teria beleza suficiente para a gente rezar, para a gente entrar em contato com Deus. Mas vai além, né? Essa estrofe, essa poesia, ela nos diz que tudo é dele, tudo é de Deus. Eu costumo dizer que não gosto muito quando se diz que Deus é bom. Deus é amor, porque o bom e o ruim, eles são relativos ao tempo, são relativos à cultura, são relativos ao nosso momento de vida. Já vi muita gente questionar a existência de Deus quando considera Deus bom e alguma coisa ruim acontece na sua vida. Mas afinal de contas, o que é bom e o que é ruim? Na medida em que há no cristianismo um objeto chamado cruz que justifica toda a nossa salvação. E a cruz não é boa se a gente for usar esses mesmos critérios. A cruz é ruim, a cruz é pesada, a cruz causa sofrimento. E mesmo assim ela é objeto da nossa salvação, do nosso aprendizado, do nosso autoconhecimento, do dar-se conta dos nossos limites. Então eu concluo aqui esse meu comentário procurando atualizar um pouco desse prefácio de Dom Zeno ao livro O CLJ Me Enganou, honrando as palavras de Dom Zeno, honrando e mais uma vez agradecendo a Deus a existência do CLJ na minha vida, por ter sido ele o culpado, por ele ter me enganado naquela tarde e ter possibilitado que hoje eu pudesse olhar a minha vida, olhar a minha família, olhar o mundo com um olhar que busca ver o sagrado em todas as coisas. Então esse foi o primeiro episódio do podcast O CLJ Me Enganou, no qual eu li o prefácio escrito por Dom Zeno ao livro O CLJ Me Enganou e trouxe a minha reflexão, vivendo esse tempo, vivendo esse ano de 2021. E agora eu quero te fazer um pedido. Se te ocorreu alguma coisa, se te veio um chamado de partilhar, de escrever algo, comenta aqui nesse podcast, compartilha com os teus amigos, porque isso certamente vai colaborar para os próximos episódios, para que possa cada vez mais fazer sentido para ti, fazer sentido para aqueles que você ama. E fica de olho, acompanha os canais do CLJ Me Enganou nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @o CLJ Me Enganou. Eu te desejo um dia, uma semana abençoados, de muita saúde e de muita paz. Shalom.